atividades, vocês clicam ali, e vocês vão ter lá, né, um tópico chamado slides, tem os slides do contrato pedagógico e das aulas anteriores, né, ali no Classroom. Na aba atividades, no tópico vídeos, vai estar ali os vídeos gravados das nossas aulas ao vivo, né? O vídeo do contrato pedagógico e o vídeo das aulas anteriores estão todos ali já, né? Então, de hoje, o material de hoje, né? Vão estar ali depois para vocês, tanto os slides quanto o próprio vídeo, tá? As nossas aulas sempre tem aquela proposta, né? Da primeira parte com conteúdo, aí depois a gente faz um intervalo, depois do intervalo a gente faz uma chamada, que é ao vivo, online, respondem e ganham presença, quem está ausente fica com falta, né? Depois da chamada, tem exercícios desse mesmo conteúdo que foi visto naquela aula, né, no Classroom para fazer. Tá? São exercícios, relembro, reforço, né, de aula, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. É parte da aula os exercícios. Processo avaliativo, a gente falou dele lá no contrato pedagógico, né? Detalhadamente, foi um vídeo de 1 hora, né? A gente falou, né, com detalhes sobre o processo avaliativo. A gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as atividades avaliativas lá dentro do Moodle, falamos sobre trabalho disciplinar, abrimos o Classroom, mostramos onde está o trabalho ali, onde está o arquivo que vocês vão abrir, vão fazer ali dentro e vão enviar. Falamos da prova, bom, enfim, a gente falou 1 hora, né, sobre todo o funcionamento da disciplina. Onde está cada coisa, as datas que a gente tem que observar, falamos sobre tudo isso. O vídeo foi gravado e está disponível para vocês desde o primeiro dia, ali na aba Atividades do Classroom. Então, quem não lembra, assista o contrato pedagógico, reveja. Já foi tratado, né? Diversos elementos que, eventualmente, vocês estão perguntando, né? Repetidamente ali, ao longo das aulas que já ocorreram, mas já foi tratado lá no vídeo, né? Do contrato pedagógico. Então, é bom dar uma assistida lá, quem perdeu, né? Quem não participou. E quem participou e não lembra, né? Também fica a mesma recomendação, né? Ah, o professor mostrou lá onde é que estão as atividades avaliativas para fazer, mas não me lembro. Vê lá no vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu lá o portal do aluno, a gente abriu o Moodle, a gente entrou na disciplina, a gente entrou na semana lá e mostrou dentro da semana uma atividade avaliativa para fazer. Falamos que tem uma em cada semana, né? Isso foi dito. Informamos também naquela aula do guia do aluno, né? Que lá no guia do aluno é um arquivo onde vocês têm lá as informações da disciplina. Data que acontece cada uma das avaliativas, a data que começa, a data que termina e a hora que encerra cada uma delas. Enfim, é um vídeo muito importante. As informações foram dadas, estão todas registradas, né? E é importante quem, né, ainda não viu, né, ou esqueceu, que assista novamente, tá? Reforço, o vídeo do contrato pedagógico está ali no Classroom, na barra atividades, no tópico vídeos. Está lá bem bonitinho, né? Vídeo do contrato pedagógico. Então, quem tem dúvida, quem não lembra, assista por gentileza. Hoje, gente, a gente tem o conteúdo da nossa aula 5 e 6. Em sequência, né, daquilo que a gente já vinha trabalhando, né? Na primeira semana a gente trabalhou diversos conceitos, depois na segunda semana a gente já trabalhou a estrutura de DRE, estrutura de balanço, a estrutura de contas, enfim. Hoje a gente vai dar continuidade a isso, né? Trabalhando os conceitos ali de débito e crédito, né? Como registrar, então, ou a débito ou a crédito, né? As contas ativo, passivo, patrimônio líquido e resultado, coisa que a gente já viu no finalzinho da aula passada, né? No entanto, pessoal, sempre no início de cada aula eu relembro no mínimo o nosso calendário. Em todas as aulas eu mostro essa telinha aqui do calendário e falo das datas, das avaliativas, da prova, do trabalho disciplinar, do guia do aluno, da média, da substituição, em todas as aulas. E aí, muito embora a gente fale disso em todas as aulas, né,
Pessoal, onde é que eu vejo a data da prova, onde é que eu vejo a data da avaliativa, né, onde é que estão as avaliativas, enfim. Né? Embora tenhamos o contrato do vídeo pedagógico, no início de cada uma das aulas, no mínimo, eu mostro o calendário, porque eu sei que acontece, né? Então, a prática demonstra isso, né? Então, já foi falado no vídeo do contrato pedagógico, foi falado nas aulas anteriores, mas mesmo assim tem gente perguntando, é porque alguma coisa aconteceu, né? O aluno teve algum problema na sua conexão e não assistiu, entrou só depois do início, né? Porque chegou depois do trabalho. Às vezes acontece essas coisas, né? Cai a conexão, o áudio fica ruim, enfim, né? Perde essa parte do calendário. Por isso, em todas as aulas, eu reforço o calendário, tá, gente? Justamente prevendo que pode acontecer, né? Essas situações que fogem ao controle, inclusive de vocês, né? Acaba chegando mais tarde, cai a conexão, perdeu o aviso. Então, eu não deixo de avisar em todas as aulas. E aí já peço desculpa, né, antecipada, aos que em todas as aulas ouvem o mesmo recado. Tá? Não é para esses, é para aqueles que têm dificuldade em relação a estar presente nesse momento, né? Ou em dificuldade de conexão, tá? Somente para não deixar ninguém sem informação, certo? Antes de eu falar do calendário, alguém quer fazer uma pergunta? Sim, eu, Renata. Fala, Renata. Eu vi que ali no calendário que o senhor abriu agora, o trabalho disciplinar mudou a data para o dia 14, porque antes era dia 11. É dia 11, tá? Dia 14 ali é a nossa prova final. Ah, porque tá trabalho disciplinar ali na data do dia 14. Ficou na mesma linha, né? Mas o trabalho foi, conforme a gente falou no nosso vídeo de contato pedagógico e falamos nas aulas anteriores, né? Eu até anotei essa data do dia 11, por tá isso que agora certo. eu estranhei ali. Foi o combinado, né? Dia 11 foi combinado, não mudou não, tá? Então, gente, vamos lá. Dia 17/3 foi a nossa primeira aula. Nós tivemos, além do contrato pedagógico, a aula 1 e 2. Na semana 1, correspondente a essa semana do dia 17/3, tem lá a avaliativa 1 dentro do Moodle, né? Que, inclusive, já encerrou o prazo, né? Era até o dia 29 para fazer. Estava disponível, né? Já há mais de uma semana, enfim. Peso 1. Na semana 2, 24/3, né? Foi a semana passada. Conteúdo da aula 3 e 4 da apostila. A atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle, que está dentro da semana 2, né? Então tem que clicar na semana 2, vai estar lá dentro a atividade avaliativa 2. Clica nela para fazer e enviar lá mesmo, né? Vale um ponto. Alguns já fizeram essa atividade avaliativa 2, né? Mas tem uma boa parte que ainda não, né? Está no prazo, está na data ainda, né? Mas já vi ali que relatório de notas, né? Que alguns já fizeram, né? Atividade avaliativa 1, inclusive, gente, é uma coisa que eu preciso falar, né? Embora boa parte tenha feito, né? A grande maioria, mais de 90% fez, teve um percentual de alunos ali que não fez a avaliativa 1, né? E a gente já tem falado dela já, né? Desde a primeira aula, no contato pedagógico. Na semana passada a gente mostrou o calendário de novo, falou da avaliativa que tinha para fazer, mas mesmo assim, teve gente que não entrou no Moodle, né? E não fez a avaliativa, tá? Perdeu-se um pontinho aí da avaliativa 1, né? Afinal de contas, ela fechou no dia 29, né? Com relação à avaliativa 2, gente, ela ainda está em aberto, né? Vale um ponto. O prazo está no guia do aluno. Hoje, 31/3, a gente tem aula 5 e 6, correspondente, então, ao conteúdo da aula 5 e 6 da apostila de vocês. Sempre importante relembrar, né? Que vocês, a turma de vocês é a EAD, né? Então, além da aula ao vivo, você tem uma carga horária, né? De estudos da semana que você tem que fazer de forma autônoma, ou seja, estudar a apostila, pesquisar, fazer os resumos no caderno, né, fazer os esquemas no caderno de vocês, de preferência, né, até antes da aula, para, na hora da aula, ter momento para tirar as dúvidas que tenha, né, pelo estudo que realizou, né. Lembrando que o EAD funciona dessa forma, né, quem faz o presencial tem aula segunda, terça, quarta e quinta, tem 4 dias, né, na semana de aula. O pessoal do EAD, né, que é o caso de vocês, que foi a modalidade que vocês escolheram para se matricular, né, tem aula uma vez na semana, né, e os outros dias vocês têm essa parte do estudo autônomo, né.
Aí, seguindo o que está no guia do aluno, né? Com relação a essa aula 5 e 6, o que diz no guia do aluno? Que o aluno tem que estudar na apostila esse conteúdo, tem que fazer atividade avaliativa, tem que fazer atividade de apoio. Avaliativa equivale nota, então na semana 3, né, nós temos atividade avaliativa 3 no Moodle para fazer, vale 1 ponto, né, o prazo está no guia do aluno. Então, o guia do aluno é um arquivo que está lá no Moodle, né, você tem que abrir ele e olhar as datas, né, e cumprir aqueles prazos que estão lá, tá? Não tem nada de novo, né, esse guia do aluno a gente falou lá no contato pedagógico ainda, né, mostramos ele, abrimos, enfim, mas precisam abrir o arquivo lá, e pelo que me parece, né, vocês precisam anotar as datas, né, já na aula anterior já teve pergunta, hoje de novo, né, sobre as datas, então me parece que talvez tenham aberto, não tenham anotado, né, ou talvez nem tenham aberto ainda, né, o guia do aluno, para ver quais são as datas, né, das avaliativas. A disciplina já está na 3ª semana, né, então recomendo, gente, tá? Se são que nem eu, né, que esqueço das coisas, anotem numa folhinha as datas lá das avaliativas do guia do aluno. Vocês são EAD, vocês vão ter outras disciplinas EAD, e todas elas têm guia do aluno, e todas elas têm atividade avaliativa com prazo para fazer. Então já se acostumem com isso, né? Abram o guia do aluno, anotem as datas. E senão vocês sempre ficam, né? Qual é a data? Qual é a data? Não sei, enfim. Mas está lá o arquivo desde o início, né? Desde o primeiro dia de aula, está lá o guia do aluno com as datas registradas lá para fazer, né? E a gente ainda está, agora já na 3ª semana, né? Ainda com essa dificuldade. Então, me parece que alguns têm o mesmo problema que eu, né? Eu tenho um sério problema de memória. Eu preciso anotar as coisas, né? Se anotar numa folhinha, anotar no caderno, e aí fica mais fácil, né? A gente, fiquei com dúvida, não lembro, tem que ir lá abrir o guia do aluno de novo, né? Abrir o sistema, enfim. Se anotou no caderno, anotou na folhinha, fica rápido, né? Está ali do lado já do espaço onde vocês estudam normalmente, ou está no caderno de vocês, né? Vocês vão abrir ali, vão folhear, tá lá todas as datas anotadas, e aí vocês não vão ter esse problema aí de esquecer, né? Então já tem por prática. Está começando uma disciplina nova, primeiro arquivo, guia do aluno, tá lá as datas que eu preciso, então eu vou anotar essas datas, né? Eu não vou deixar, né? Chegar lá no final da disciplina para ver, perdi os prazos. Estava no guia do aluno e eu não vi, né? Então, para que isso não ocorra, né? Nem nesta, nem nas próximas, né? Já tenho por prática, tá, gente? Começou uma disciplina nova, abriu o Moodle, o primeiro arquivo que vocês procuram é o guia do aluno, tá? Lembre que eu falei isso lá no primeiro dia de aula? Abre o guia do aluno, anotem as datas. Então, tratamos disso. Está gravado, inclusive, né? Quem quiser conferir se eu falei isso ou não, está lá no do contrato pedagógico. A gravação não mente. E lá na semana 4, gente, também chamada como semana que vem, né? Dia 7/4, a gente vai ter o conteúdo da aula 7 e 8. É o conteúdo final da nossa disciplina. Correspondente a esse conteúdo, a gente tem atividade avaliativa 4 no Moodle para fazer, valendo 1 ponto também, né? O prazo dela está no guia do aluno. Tem lá, a data que fecha é a hora que fecha, inclusive, né? Essa atividade avaliativa 4 lá, no último dia do prazo, ela fecha ao meio-dia lá. Então, se passou, né? 12:05, vou tentar abrir, fechou, não vai conseguir fazer mais, né? É dentro do sistema, está configurada lá, né? O pessoal do Núcleo EAD configurou, depois que fechou, não abre mais, né? Nem nós, professores, temos acesso, né? Àquela configuração lá do Moodle, né? Então, são 4 pontos na N1. Trabalho disciplinar vale 6 pontos e com as atividades avaliativas fecha 10. Já desde o primeiro dia, combinamos, né? Tem prazo de entrega, dia 11/4. Mostramos, inclusive, no dia do contato pedagógico, abrimos ali o Classroom, mostramos lá, tá lá a data, né? 11/4, dentro do Classroom. Ficando na barra atividades, procurando por trabalho disciplinar, vocês vão ver que está lá o arquivo do trabalho e está lá a data da entrega, né? Exatamente tal qual a gente combinou, tá? O trabalho dá para fazer em duplo, dá para fazer em trio, dá para fazer em grupo? Dá, mas cada um faz a sua entrega dentro do Classroom. Você vai abrir o seu perfil do Classroom, né? Vai fazer sua entrega, a nota é individual. Muito embora, sim, possam, né, fazer com um colega em conjunto, aí, né? Dupla, trio, enfim, como quiserem, mas cada um entregando o seu. No dia 14/4,
acontece a prova final, tá? Lá no Moodle, também, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai estar lá, prova avaliativa final. 10 pontos na N2. São 10 questões objetivas, cai todo o conteúdo, né, da aula 1 à aula 8. Finalizada a prova, vocês vão clicar lá em salvar e enviar, ela já vai atualizar e vai dar nota para vocês, né, assim como também ocorre nas avaliativas da N1, né, só que nessa final, né, da N2, vale 10 pontos na N2. Então, temos N1 10, N2 10, soma as duas dá 20, divide por 2 dá 10. A média final, né, é a soma das duas notas dividido por 2. A média para ser aprovado é 6, né? Se ficou com a média final abaixo de 6, tem a substituição. A substituição ocorre lá no Moodle no dia 8/5. Tá? Então, anotem aí. Se alguém ficar abaixo da média, né? Ainda tem essa chance aí, lá no dia 8 de maio, entra no Moodle, vai estar lá a prova de substituição disponível para quem ficou abaixo da média, né? Vai entrar na disciplina de contabilidade, vai olhar ali semana 1, 2, 3 e 4, vai ver que, né, tá ali também a prova final que já passou e do lado embaixo ali vai ter a prova de substituição para fazer. 10 questões, todo o conteúdo da disciplina tem que tirar uma nota, né, maior nessa prova para conseguir atingir a média. Para aprovação, além da média, né, 6 mínima, tem que ter 75% de frequência nas nossas aulas, né? Participar da aula ao vivo, né? Responder nosso chamado, fazer os exercícios. Daniela colocou no chat. Pode explicar sobre o trabalho, como fazer o trabalho, né? Como fazer o trabalho de forma geral, né? A gente falou lá no vídeo de contato pedagógico. Especificamente, conteúdo específico é conteúdo da disciplina. Então, a gente ainda vai ver esse conteúdo, né? Inclusive, é conteúdo da aula de hoje. Se alguém já antecipadamente, né, a aula de hoje, como nós estamos na semana 3, abriu a sua apostila e leu, estudou lá o conteúdo da aula 5 e 6, se deparou com o seguinte: esse conteúdo da aula 6 é o conteúdo do trabalho disciplinar, certo? Então, quem já deu uma olhadinha, né, na sua apostila, leu, né, abriu a apostila, enfim, está estudando, viu que hoje, né, a aula 5 e 6 é o nosso conteúdo, né, que corresponde àquilo que vocês precisam para fazer o trabalho disciplinar. Tá, Daniela? Então, o conteúdo da aula de hoje, fica bem atenta, presta muita atenção, que é o conteúdo para fazer o trabalho disciplinar. Certo? Legal, obrigado pela pergunta. Bom, gente, então, calendário. Nas aulas anteriores, falei do calendário? Falei. No dia do contato pedagógico, falou um monte de coisa, 1 hora de fala, no meio tinha o calendário? Tinha. Aula que vem. Professor, o senhor já falou em todas as aulas anteriores do calendário, vai falar de novo? Vou de novo. No início da aula que vem, vou de novo falar do calendário, justamente porque acontece, né? O pessoal não anotou, não assistiu lá o vídeo, enfim. Então, eu repito em todas as aulas, né, o nosso calendário, tá? Pedindo desculpas com antecedência, claro, para aqueles que, em todas as aulas, ouvem sempre o mesmo recado, né, e que já estão fazendo corretamente lá, entrando nas atividades, fazendo. Vi que tem 90% da turma, né, tá em dia. Tem gente que, inclusive, já fez até a terceira avaliativa lá no Moodle, né? Então, tem gente que está tudo certinho, né, tá bem atento aí. Os demais, né, por algum motivo qualquer, né, que às vezes foge aí a sua vontade, né, perdeu essas informações em algum momento, né, e não teve oportunidade de entrar no Classroom, assistir os vídeos anteriores, né, a conexão caiu em algum momento, então por isso a gente sempre no início relembra o contrato, o calendário, né, que a gente tratou no contrato pedagógico, tá? Somente para deixar todo mundo no mesmo alinhamento, né, mesmo aqueles que tiveram problema de conexão anteriormente, em alguma das aulas, né, vai assistir, vai ver o calendário, e mesmo quem perdeu, não conseguiu ver ao vivo, né, a aula foi gravada, e no início de cada aula tem o calendário. Então, não participei da aula passada, vai assistir o vídeo da aula passada, tá lá o calendário. Não assisti a primeira aula, vai assistir lá o vídeo de contrato pedagógico, tá lá esse calendário. Aula de hoje, né? Não assisti, vai abrir o arquivo da aula para ver, né? Vai ver que está ali o calendário também, né, na gravação. Então, em todas as aulas vai estar aparecendo o calendário aí, para que ninguém fique sem informação, tá?
Tati Ribas colocou no chat. Arrancou um dente. Por que tu fez isso? Não se faz, não se tira os dentes, guria. Deixa eu ver o que tu colocou ali. Arrancou um dente ontem à tarde. Começou complicações semana passada. Fazer o máximo para manter até o final. Tranquilo, Tati. Dente é sempre uma complicação, né? Às vezes fica doendo, incha, né? Quando a gente tira, tem que tomar antibiótico, enfim. Sem problema, né? Mas tenta manter aí o possível, né? Inclusive para tirar as dúvidas, né, e ver também as perguntas dos colegas, porque o conteúdo de hoje é bem importante, né? Não só pelo fato de ser conteúdo da disciplina, mas pelo fato de que vocês vão utilizar esse conteúdo, né, da aula de hoje para poder fazer o trabalho, né? O nosso trabalho é lá o livro diário, né? E o conteúdo da aula de hoje é livro diário. Livro diário, livro razão também, né? Mas os exemplos que a gente vai ver, a explicação, o conteúdo, né? Todo ele se destina, né, com certeza, a poder fazer o trabalho, tá? Tati colocou que vai recuperar, reassistir a aula passada, exercício legal, Tati, é isso aí, tá? Só não tira mais dente, por isso, vai ficar tirando dente assim, desse jeito, aí quando vê, acabou os dentes, e aí o que faz? Fora a brincadeira aí, tá? Sei que deve estar dolorido aí, mas vai dar tudo certo, vai se recuperar, tá? Estamos torcendo pela tua melhora aí. Muito bem, gente. Então vamos dar início, né, ao nosso conteúdo propriamente dito, tá? Sendo assim, a primeira coisa que a gente precisa lembrar foi a última parte da aula passada, que vai fazer toda a diferença para a aula de hoje, né? Inclusive, falei isso, né? No final do vídeo da aula passada, né? Quando chegou ali no final, eu disse para vocês, esse conteúdo aqui é importante, gente. A gente vai ver isso na próxima aula, vai ser importante para o trabalho disciplinar, né? Está relacionado ao nosso livro diário, que era a partezinha final, né? Porque na parte do início da aula passada, a gente viu balanço, registro do balanço, DRE, registro do DRE, e no finalzinho a gente viu, né, essas regras que são importantes e que são aplicadas no livro diário, no livro razão, enfim, tá? Se não anotaram na aula passada, né, se não fizeram um resuminho com as informações passadas na aula passada, e não fizeram um resuminho também estudando a apostila de vocês, peço que, né, anotem o mais breve possível, né, esses detalhes, né, que já ficaram da aula passada, tá? Bom, ao finalzinho da aula passada, o que nós falamos? No livro diário, nós temos duas colunas, uma coluna de débito e uma de crédito. E para fazer o registro na coluna débito ou crédito, eu tenho que saber de que conta se trata, né? Porque a depender da conta, tem uma regra, e as regras são essas que estão aqui na tela para vocês, tá? Então, se for contas do ativo do nosso balanço patrimonial, por exemplo, eu registro na coluna do débito ou do crédito do livro diário? Bom, contas do ativo, está aqui, né? As duas primeiras linhas se referem às contas do ativo, tá? Então, a primeira linha diz assim, toda vez que aumentar o ativo, debita a conta. Muito bem. Então, qualquer conta do ativo, eu vou olhar lá o lado esquerdo, né, que é o lado do ativo do balanço patrimonial. Que contas que tem ali? Tem conta caixa, tem conta banco, estoque, duplicata a receber, imposto a recuperar, tem imóveis, utensílios, né, tem o imobilizado. Vamos pegar como exemplo a conta caixa. Bom, a conta caixa, ela também é controlada pelo livro diário, né? Porque as contas que aparecem lá no balanço, elas vêm da onde? Do livro diário, que faz esses contas de débito e crédito. Então, no livro diário, como é que eu faço com a conta caixa? Bom, está fazendo um depósito na conta caixa. O que está acontecendo com essa conta? Aumentando? Então, o que diz ali? Toda vez que aumentar o ativo, debitar. Está entrando dinheiro na conta caixa, então registro meu livro diário. Conta caixa, coluna do débito, o valor que está sendo debitado. Muito bem, né? É o que diz. Toda vez que aumentar, debitar. Qualquer conta do ativo funciona desse jeito. Se eu pegar a conta banco, aumentou o valor da conta banco, foi depositado um valor na conta banco, está aumentando o ativo. Então,
coluna do débito. Agora, se acontecer o contrário, né? Está diminuindo aquela conta do ativo. Eu estou tirando dinheiro do banco para pagar um fornecedor. O que está acontecendo com a conta banco? Está diminuindo. Está diminuindo o ativo? Acreditar. O que eu faço no meu livro diário? Eu tenho uma coluna débito e uma crédito. Está diminuindo a conta banco? Vou registrar lá do lado da coluna do crédito o valor que está a minha conta banco. Está aqui a regra. Então eu tenho que saber qual é a conta que se trata e se essa conta é do ativo, é do passivo, é do DRE. E aí aplico a regra, tá? Sendo que no livro diário a gente tem sempre duas colunas, né? Coluna débito e coluna crédito. Bom, o ativo a gente já viu, né? Qualquer conta do ativo, acontece essa mesma situação, independente de que conta for lá no ativo, né? Se aumentou o ativo, debita. Se diminuiu o ativo, credita. Se aplica a qualquer conta do ativo. E no passivo do balanço patrimonial, que é o lado direito do balanço, né? Eu tenho várias contas, né? Eu tenho lá conta fornecedor, imposto a pagar, duplicata a pagar, financiamento de longo prazo a pagar, né? Tudo ali do lado do passivo. Bom, vamos pegar a conta fornecedores, por exemplo, né? Vou registrar ela no meu livro diário. No livro diário eu tenho a coluna débito e a coluna crédito. E a minha conta fornecedores, né? Fui lá, comprei mais dos meus fornecedores, né? O que aconteceu com o valor da conta fornecedores? Aumentou, né? Então, fiz mais dívida, aumentou o valor da conta fornecedores. Então, o que diz aqui? Toda vez que aumentar o passivo, acredita a respectiva conta. Então, conta fornecedores no livro diário, o que acontece com ela? Fornecedores, comprei mais, né? Aumentou o valor, vou lá na coluna crédito e acredito lá o valor, né, da conta fornecedores. O que acontece agora se diminuir o passivo? Eu vou pegar de novo, como exemplo, lá do passivo a conta fornecedores. Paguei os fornecedores, né? O que aconteceu com a conta? Diminuiu, né, o valor dela. Quando diminui o passivo, debito a conta. Então, vou lá no meu livro diário, na coluna do débito, e coloco o valor que ficou minha conta fornecedores. Simples assim. Tem que saber, então, identificar a conta, saber se ela é do ativo ou do passivo, para acreditar ou debitar, de acordo com o movimento que está acontecendo, né? Ou está entrando dinheiro naquela conta, ou está saindo dinheiro naquela conta. E eu debito ou credito, ou na coluna do débito ou do crédito, de acordo com a situação. Elementos de resultado. Quem são os elementos de resultado? São as contas do DRE, né? Lá no DRE, nós temos, né? O DRE começa com ROE, receita operacional bruta, e aí tem aquela estrutura de contas que a gente viu nas aulas anteriores, né? Tem lá despesas operacionais, tem custos administrativos, tem impostos, né? Eu vou, enfim, né, fazendo os cálculos até chegar lá no final, o lucro líquido do exercício. Então, ali, eu tenho várias contas de resultado. No DRE, todas as contas que estão lá são contas de resultado. E se aplica, então, para o DRE, a regra que aqui está, né? Toda vez que acontecer uma despesa, nós vamos debitar a conta, certo? Então, estou movimentando lá a conta despesa operacional. O que eu vou fazer? Eu vou debitar aquela conta, né? Toda vez que acontecer uma receita, né, eu vou acreditar aquela conta. Então, receita de vendas. Né? Então, está lá no meu livro diário, né, eu tenho a coluna débito e crédito. E aí, eu tenho lá vendas, né, de mercadorias, correspondente à receita de R$10.000. Onde é que eu vou colocar? Na coluna débito ou crédito? O que diz na regra aqui? Toda vez que acontece uma receita, acredita a conta. Então, vou registrar na coluna do crédito. Então, essa é a regra, sem tirar e nem pôr. 3 coisinhas, então. Eu tenho que saber a conta, se ela é do ativo, passivo ou de resultado, para poder debitar ou creditar. Só isso, tá? Isso vai servir para o diário, né? Livro diário. É isso que nós estamos falando, né? São as regras para a escrituração do livro diário. Veja, eu estava dando os exemplos e falando, façam isso no livro diário, façam isso no livro diário, façam isso no livro diário, é no livro diário. Claro que, né, o livro diário não é uma peça contábil isolada. É do livro diário, né, do controle do livro diário, que eu faço o meu registro nas minhas contas no balanço, que eu faço o meu registro das minhas contas lá no DRE. De onde é que saiu aqueles valores que estão no DRE? De onde é que saiu aqueles valores que estão lá
no meu balanço patrimonial dos controles do livro diário, do livro razão, certo? Então, são livros importantes dentro da contabilidade que fazem todos esses controles, né, de entrada e saída para que eu tenha, né, o valor controlado, sei como cheguei nesse valor, para poder registrar depois no balanço, poder registrar no DRE. Né? Como é que eu sei que o valor da conta caixa é aquele valor que está lá no balanço? Eu sei porque eu fiz um livro de... Eu controlei todas as entradas e saídas, né? E tem o valor final que eu coloco lá no meu balanço patrimonial. Então, as contas que aparecem no balanço não são do nada, né? Elas vêm desses registros, do livro diário, do livro razão. O valor das contas que aparecem no DRE também não aparecem do nada, né? Aparecem desse controle, do livro diário e do livro razão, tá? Então, esses raciocínios aí são importantes, tá? Podemos ir adiante, gente? Anotaram aí? Sim. Tá no nosso Sim, conteúdo. Tá no nosso conteúdo da aula passada, tá na apostila de vocês, tá nos slides da aula passada, e tá nos slides da aula de hoje também para vocês, tá? Mais de uma vez, vai aparecer na tela para vocês esse lembretezinho, né, dessas regras aqui que vocês precisam, tá? Prof, Sim. depois tu pode explicar para mim como é que faz o livro diário ali no Classroom? Na sala de aula? É o conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o livro diário agora. Sim, eu sei, mas é que assim... Eu vi o passo a passo, como fazer cada um. Eu fiz no computador, mas eu lembro de tu ter explicado, eu acho que eu não prestei atenção, como fazer no Classroom ali. No Classroom, tu precisa abrir o arquivo e registrar os valores. Vai clicar ali, né, e digitar o valor da conta, a débito, a crédito. Tá Só bom. isso, né? Tá? Tem lá 7 operações, né? Inclusive tem lá, né? A gente, na gravação do vídeo do contrato pedagógico, tem lá, né? A gente falando lá, são 7 operações, cada operação daquela ali, né? Está movimentando uma conta, e que vocês vão, então, naqueles quadros, né? Registrar essas operações. Cada operação daquelas lá tem os quadros lá embaixo, com a coluna débito e crédito, tá? E vocês vão registrar ali ou no débito ou no crédito, né, de acordo com a movimentação que estiver ocorrendo. Aí, para registrar o valor ali, tem que clicar, né? Tem que clicar ali e digitar o valor ali dentro. Não sei se era isso que tu queria saber. Era isso, sim. Até Certo. melhor assim. Aí eu teria que transferir, mas tudo bem. Obrigada, viu? Certo. Eu fiz Tem tudo que clicar na caixinha lá, né? E digitar o valor. Tá? Tá bom, obrigada. Certo? Muito bem. Então, conceito de escrituração, né? Então, vocês vão relembrar que na nossa primeira aula a gente fez essa distinção, né, entre fatos e atos, né? Então, o registro dos fatos contábeis ocorre nesses livros especiais, né? Que são o livro diário, o livro razão, e que depois, né, vão dar origem ao nosso balanço patrimonial e ao nosso DRE, tá? Então, os livros utilizados na escrituração, né? Dentre eles, né, nós temos alguns que são auxiliares, né, e outros obrigatórios, né? O livro diário, o livro razão, né, são livros obrigatórios, previstos em lei. A empresa tem que ter eles, né? Não só o DRE, não só o balanço, mas tem que ter eles, porque eles é que dão origem, né, aos registros que aparecem no balanço e aparecem no DRE. Então, o fisco, enfim, né? Quem for fazer a averiguação, né, for fazer algum tipo de, enfim, né, auditoria, vai olhar os livros diários, né, para descobrir como é que chegou naquele valor que está lá no balanço patrimonial, né, quais foram os movimentos de entrada e saída nessa conta ao longo do tempo, ao longo do ano, né. Então, é obrigatório, por lei, né, ter o livro diário, ter o livro razão, porque é dali, né, daquelas movimentações que saem os valores que aparecem no DRE e no balanço, né? São a origem desses registros principais. No livro diário, nós temos o registro não só do ato administrativo, então vamos lembrar do conceito que o ato administrativo, de fato, ocorre uma movimentação do recurso financeiro, né? O ato administrativo é quando o dinheiro sai da conta caixa, né?
e vai pagar salários, por exemplo, né? No entanto, nós temos também a figura do fato administrativo, que é o histórico, né? O que de fato, né, historicamente aconteceu para que houvesse aquele movimento. Então, o fato administrativo, contratei um funcionário, tem lá o contrato. Isso é um fato administrativo, que por si só, naquele momento, não gera movimentação das contas contábeis, né? Quando é que vai acontecer a movimentação da conta contábil? Quando for pagar o salário desse funcionário que foi contratado. Então, tem essa diferença, né? O fato é o histórico, né? É o contrato, enfim, aquilo que foi feito. E depois, o ato administrativo é o movimento das contas, tá? No livro diário, aparecem as duas coisas. No livro diário tem lá o histórico, né? Por que aquela movimentação ali está acontecendo, tá? Então, os livros utilizados na escrituração. O livro diário, o razão e o livro caixa, né? São os três utilizados na escrituração. O exemplo aí do nosso livro diário, tá? Então, nesse livro diário aqui, vamos ver aqui no histórico, né? Está acontecendo aqui uma movimentação, né? Um fato histórico aqui, um fato administrativo. Suprimento de caixa aconteceu nessa data. Qual data? Está ali, né? Tem a coluna data, maio, né? Dia 1º de maio, na cidade de Porto Alegre, né? Tem ali o código das contas. Foi movimentado, então, a conta caixa, ou seja, entrou dinheiro no caixa da empresa, tá? Então tá ali, conta caixa. Qual foi o valor que entrou? 55 mil, né? Por que está registrado na coluna do débito? Lembram da regra? Conta caixa é uma conta do ativo. Toda vez que aumentar o ativo, debita a respectiva conta. Então, nada mais justo do que seguir a regra, né? Conta caixa está sendo suprida, está entrando dinheiro de 55 mil. Quando aumenta a conta do ativo, registra na coluna do débito. Acontece, gente, cada vez que a gente movimenta uma conta, né? Outra, no mínimo, também foi movimentada. Ou seja, esse dinheiro que entrou aqui saiu de algum lugar, né? Nesse caso, do exemplo, o dinheiro que entrou no caixa saiu da conta banco. Tá? Então, a empresa tirou dinheiro do banco e colocou dinheiro no caixa da empresa. Dinheiro no caixa é dinheiro vivo, né? É dinheiro em mãos, né? É dinheiro à vista. Está ali, é só a empresa utilizar. No banco, não, tem que movimentar, né? Então, o movimento que foi feito na conta banco foi saque, né? Saiu o dinheiro do banco para entrar no caixa. O que acontece com a conta do ativo quando ela diminui? Está lá na regra, né? Diz assim, quando diminui conta do ativo, creditar a respectiva conta. Então, está lá, né? Saiu o dinheiro da conta banco, está diminuindo o valor da conta banco, está sendo creditado o valor de 55 mil reais da conta banco, tá? Esse é o livro diário. Esse é o modelo padrão. E no livro diário aparece a movimentação das contas, então, tá? A débito e a crédito. E essa relação, né, entre contas é muito importante. Então, se eu movimentei uma conta, uma outra conta também sofreu alteração. Se eu recebi dinheiro dos clientes e entrou no caixa o valor, né, a conta clientes, né, também foi movimentada. Tem uma conta que eu tenho lá valores a receber dos clientes, não tem? Se entrou dinheiro de pagamento do cliente no caixa, a conta cliente também foi movimentada. Se eu paguei fornecedores, o dinheiro saiu do caixa ou saiu da conta banco para pagar os fornecedores, duas contas foram movimentadas. A conta fornecedores foi movimentada pelo pagamento, e a conta caixa, né, foi movimentada retirando o recurso para pagar o fornecedor. Então, sempre, no mínimo, movimenta, uma conta movimentou mais uma, no mínimo, tá? Nesse primeiro diário aqui, gente, esse registro, essa relação com a regra de débito e crédito, ficou tranquila? Conseguiram visualizar a aplicação da regra nas contas do ativo? Para mim, sim, prof. Tá. Legal. Sim. Renata também ficou tranquila. Nenhuma dúvida, gente? Só o código. O código ali ele tem que seguir um padrão ou tu pode
o código, tá? Esse código aqui, ele é um código previsto na lei já, né? Um código padrão, né? A conta caixa é sempre esse código aqui, a conta banco é sempre esse código aqui, tá? Não é o nosso objetivo, né? Decorar os códigos, né? Então, no trabalho, inclusive, vocês não precisam, né? Colocar o código, tá? O importante aqui é fazer a movimentação correta, né? A crédito e a débito. Inclusive, no trabalho, né? Tá lá o diário, né? Aberto, e a única coisa que não aparece para vocês é o valor no débito e no crédito, né? Porque o trabalho de vocês é isso, né? Olhar quais são as contas e o que está acontecendo e registrar o valor ali, né? Qual o valor que eu registro a débito e a crédito? Está lá nas operações, né? São 7 operações. Na primeira operação está acontecendo uma coisa. Aí eu vou lá e olho no diário, né? O que é aquela conta lá? Registro a débito, registro a crédito. Né? E coloco o valor ali da movimentação, tá? Então, lá no trabalho disciplinar, em cada um dos diários que está lá, a única coisa que falta vocês colocarem é o valor, né? No débito e no crédito, porque está um ponto de interrogação lá. Então, ali vocês vão clicar naquele ponto de interrogação e vão digitar o valor em cada um dos livros diários de acordo com as operações que estão nele lá. Certo, gente? Bom, se ninguém tem dúvida, né? Então, todo mundo já sabe, né? Fazer o trabalho tranquilamente, né? Já sabe como funciona o livro diário, consegue olhar as regras ali, né? Eu vou colocar no débito, no crédito, de acordo com o tipo de conta. Não há dúvida nenhuma, está tudo esclarecido, né? Muito bem. Então, vamos adiante. Livro Razão. O livro Razão é mais simples, né? Vocês viram ali que o livro diário, né? Ele tem aquelas colunas, né? A cidade onde aconteceu aquele movimento, a data, o código das contas, as contas, o fato histórico, né? Que conta por que aquela movimentação está acontecendo, e a coluna débito e crédito, né? Aquela conta está entrando a débito ou a crédito, de acordo com aquelas regras que a gente viu no início. O livro Razão não, ele é muito mais simples, né? Nesse sentido, tá? No livro Razão a gente não tem ali o registro do fato histórico, né? E a gente tem uma conta, né, sendo movimentada por vez ali no livro Razão, tá? Ele é bem mais simples nesse sentido. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Livro Razão, vejam, não tem um movimento histórico, né? Não tem o registro ali de que aconteceu, foi uma compra, tirou dinheiro daqui, entrou lá, não, né? Livro Razão é bem simples, é a conta caixa, o registro da conta, a data e o código, né? E o que aconteceu ali? O movimento no mês, entrou R$500 a débito, né? Entrou mais R$3.000 a débito. Qual é o saldo do mês? O saldo final do mês são os R$3.500, porque entrou duas vezes, né? Valores aí, 500 e 3.000, tá? Se tivesse tido algum movimento a crédito, né, de redução do valor da conta caixa, estaria nessa coluna crédito, né, a gente diminuiria esse valor do total dos 3.500 de entrada, e o saldo final seria outro aqui, né. Então, o livro Razão vai me dar o saldo final, né, ou o saldo atual daquele momento, tá. O livro Razão é só uma conta por vez, né, então o livro Razão, ele controla a conta caixa. E os movimentos dessa conta caixa ao longo do mês. Então, no primeiro dia entrou 500, no outro dia saiu 300, no outro dia entrou 3.000, no outro dia saiu 1.500, no outro dia entrou 10.000, no outro dia... Então, vai fazendo débito e crédito, né, na conta caixa, e sempre vai ter um saldo atual, né? No final do dia, saldo atual. No final do dia, saldo atual. No final do mês, toda a movimentação da conta caixa no mês, e o saldo final dessa conta no final daquele mês. Então, o livro Razão, né, acompanhando as contas individualmente, conta por conta, tá? Nosso trabalho não tem, né, livro Razão, nosso trabalho é apenas o livro diário. O livro Caixa, tá? Também é um livro importante, ele é auxiliar nas informações relevantes, né, para o registro dos fatos administrativos. Então, livro Caixa, livro Razão, livro diário, né, são livros importantes com previsão na lei, que a empresa precisa manter para dar suporte, né, aos registros que tem no balanço patrimonial e no DRE. Tá? Larissa colocou no chat. Senhor, perdi toda a primeira hora da aula, porque estava com problema na secretaria da escola.
precisava resolver. Acabei perdendo o fio da meada, vou precisar assistir só desde o início, quando a gravação finalizar. Legal, Larissa, é sempre recomendável, tá? Então, entrou depois, né? Não deixa, claro, de assistir a aula, participa, enfim, mas a gravação depois fica disponível justamente para poder assistir, né, desde o início, em função dessas situações, tá? Bem lembrado pela Larissa aí, que bom conseguiu resolver lá e vir para a aula, Larissa. Muito bem. Legal. Prof, Sim, só o livro caixa, então, ele registra o que ocorre na empresa, é isso? sim. Tá. O livro caixa, assim como o diário, né, e assim como o razão, registra todos os movimentos. No entanto, eles têm características, né, que são distintas entre eles. O livro diário a gente viu, né? O livro diário olha as contas, né, que está sendo movimentada, tendo uma entrada, uma saída, né, uma conta se relaciona com a outra. Então, o livro diário mostra as duas contas que estão, duas ou mais contas, né, que estão relacionadas àquela operação, inclusive com registro, né, do fato histórico ali, né? Então, o que gerou a movimentação naquelas duas contas, por exemplo? Está registrado ali, como a gente viu. No nosso livro Razão, né? Não, ele não faz o fato histórico, né? Ele não faz o controle das movimentações entre contas, né? Como no livro diário. No livro Razão, né? Eu controlo uma conta individualmente. Então, cada conta tem seu livro Razão, tá? Agora, no fluxo de caixa, né? No fluxo de caixa a gente tem toda a movimentação por dia, né? O que é o fluxo de caixa? Ah, hoje entrou R$100, né? A gente pagou, né, água, luz, telefone, internet, sobrou um saldo. No próximo dia, né, o saldo do dia que ficou no dia anterior, né, inicia o dia seguinte. Aí entrou mais dinheiro de venda, aí pagaram mais umas contas e ficou um saldo. Então a gente sempre vai fazendo esse histórico das movimentações no fluxo de caixa, tá? Ok, obrigada. Certo? Tá. O método das partidas dobradas, né, tem esse nome aí dado, mas que se relaciona àquilo que a gente já estava falando antes ali do nosso livro diário, né? O que diz, né? Que toda a escrituração contábil está baseada nesse método, ou seja, né, toda vez que a gente fizer o lançamento contábil, né, numa conta, no mínimo, outra conta está sendo afetada também, né? Então, no mínimo, duas contas vão estar sempre sendo, né, alteradas em função de algum lançamento contábil. O exemplo que a gente deu foi do pagamento do fornecedor, né? Então, se eu estou pagando o fornecedor, estou movimentando aquela conta. Mas o dinheiro que eu estou pagando o fornecedor saiu da onde? De alguma outra conta. Então, no mínimo, duas estão sendo movimentadas, né? O dinheiro para pagar o fornecedor ou saiu da conta caixa, ou saiu da conta banco, por exemplo. Né? Então, no mínimo, estou movimentando duas contas. Ah, se eu estou fazendo uma venda, né? Se estou fazendo uma venda, eu estou movimentando uma conta de resultado, lá do DRE, né? Receita de vendas, lá do DRE. Está entrando dinheiro ali na receita de vendas, correto? Mas estou movimentando outras contas também. Entrou dinheiro da receita de vendas, mas eu tive imposto sobre vendas, né? Imposto de ICMS sobre as vendas, imposto de PIS sobre as vendas, imposto de COFINS sobre as vendas. Então, eu já estou movimentando aí 4 contas, né? Em função de uma venda que foi realizada. Isso a gente sabe, né? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Qualquer um de nós que vai no supermercado fazer uma compra, sai com a nota fiscal lá tem o preço do produto e os impostos, né? Lá que estão sendo pagos, né? Inclusive, hoje em dia, já até com a nossa reforma que teve aí com relação a essa questão dos impostos, né? Até os postos de combustível estão obrigados aí a demonstrar quais são os impostos, né, embutidos dentro do preço final, né? Então, a empresa fez uma venda, né? Ao fazer essa venda, né, ela está fazendo a movimentação não só, né, daquele valor de entrada bruta lá de vendas, mas está movimentando, né, as contas de impostos, porque os impostos são destinados a pagar, né, o município, a pagar o Estado, a pagar a União, né, são os impostos devidos pelas empresas. Então, movimentou a conta vendas, né, entrou dinheiro de vendas, obrigatoriamente vai movimentar as contas de impostos que vão ser destinadas ao pagamento dos impostos, por exemplo. Tá?
Bom, algumas dicas para realizar esses lançamentos, né, do nosso livro diário, das partidas dobradas, né? Uma conta movimentada automaticamente vai impactar outras contas, outros movimentos, então. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as contas envolvidas. Então, por exemplo, né, um exercício lá, está sendo aberta uma conta, né, no banco, a empresa está depositando um determinado valor nessa conta no banco. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é identificar quais contas estão envolvidas nesse lançamento, nessa operação, que é a abertura de uma conta no banco. Bom, obviamente, a conta banco já está dito ali, né? Mas de onde vem o dinheiro para colocar na conta banco, né? A conta banco precisa ser alimentada por dinheiro vivo. Onde é que a empresa tem dinheiro vivo em mãos? Na conta caixa. Então, toda vez que eu fizer um pagamento à vista, colocar dinheiro no caixa, colocar dinheiro no banco, né? Está vindo dinheiro da conta caixa. Então, quais são as contas envolvidas aí na abertura da conta no banco? A conta banco e a conta caixa. Então, identifiquei as duas contas. Essas duas contas são da onde? É do ativo? É do passivo? É de resultado? Eu tenho que olhar para aquelas regras, né? Então, as duas contas, sei que é do balanço patrimonial, né? Conta caixa e conta banco, então é do ativo. E aí, vem os passos seguintes, né? Se é do ativo, mensurar aumento ou redução, né? Do ativo ou passivo para ver se a conta registra débito ou a crédito. Se a conta for de resultado, né? Se for lá do DRE, uma receita, uma despesa, né? Também, né? Vou mensurar se está aumentando, se está diminuindo, para registrar ou a débito ou a crédito. E nunca lembrar, né? Que como eu estou movimentando uma conta, né? Está afetando outra, o mesmo valor, né? Que movimenta uma conta impacta outra ou outras contas. Então, tirei dinheiro do caixa para abrir uma conta no banco. A conta o valor que eu coloquei no banco é o mesmo valor que saiu do caixa. Então, o quarto elemento aqui de dicas, né? Lançar o mesmo valor a débito e a crédito. Então, saiu um valor a débito, entrou a crédito, é o mesmo valor, né? Tá? Perguntas, dúvidas? Não, professor. Muito bem. Quero todo mundo tirando nota 6 no trabalho. E nessa avaliativa 3 no Moodle, todo mundo tirando nota máxima também lá, hein? Pelo menos eu estou na torcida por isso, né? Estou aqui. Nós também, prof. Na esperança que vocês se saiam bem lá. É a minha torcida. É o meu presente de Páscoa. Não peço chocolate, peço só nota máxima de vocês. Só isso. Tá? Nós também. E a gente pode combinar assim, né? Quem não tirar nota máxima no trabalho e nem nas avaliativas, depois me manda chocolate. Não era melancia, professor? Agora, na hora da Páscoa, né? Já estou até mudando já, né? Da melancia para o chocolate. Mas aceito as duas coisas, tá? Letícia colocou que tem uma dúvida sobre o trabalho. Fala, Letícia. Aqueles quadros, quem abaixo das operações eu preciso botar algum valor. Sim, Letícia, são os valores que a gente está trabalhando ali no trabalho, né? Tem lá as operações, né? São 7 operações e cada operação tem um valor, né? São movimentadas algumas contas, né? E lá nos quadros do livro diário, né? Eu tenho que registrar os valores ou no débito ou no crédito, de acordo com as regras e o conteúdo que a gente está vendo na aula agora. Certo? Então, estão lá os valores, tá, Letícia? Estão lá nas operações. Então, lá nos quadrinhos, lá onde está o ponto de interrogação, é onde tu vai pôr o valor daquela operação, né? Ou a débito, ou a crédito, né? Dependendo da situação, conforme a gente está vendo aqui na aula de hoje. Tá, Letícia? Valeu. Bom, então, o que movimenta, né, as contas são as operações, né, que acontecem nas empresas. Então, vamos ver um exemplo de operação de abertura.
tá? Vou ver a Tati Ribas colocou ali no chat. Tem um método de aprender um pouco diferente, memorizo escrevendo, então cada aula preciso repassar o papel e dar aula para mim mesmo, por isso me fico questionando agora. Cada um tem o seu jeito de aprender, né, Tati? Então, às vezes, né, precisa realmente parar para anotar, fazer os esquemas. Eu até recomendo, eu gosto bastante desse método também, tá? De depois fazer a leitura, né, rever material, fazer os esquemas, montar mapa mental. Adoro mapa mental, adoro montar tabelinha, né, para os estudos, que ajuda bastante, né? Também eu uso bastante esse método aí que a Tati falou. Só não faço essa coisa, né, de dar aula para mim mesmo, né? Que a Tati colocou, mas essa parte de fazer os esquemas, né, os resumos, enfim, gosto bastante também. Gosto de recomendar bastante esse método também, acho bem bacana, bem legal. Valeu, Tati. Então, gente, o movimento das contas acontece pelas operações, né? Alguma operação que está acontecendo naquele momento que está movimentando contas. A abertura da empresa é um exemplo, né, de uma operação que vai fazer movimento, né, de capitais, de valores financeiros em algumas contas da empresa. Então, está abrindo a empresa, o que vai acontecer? Vai constituir, então, a empresa através do contrato social. No contrato social, os sócios, né, registram lá, né, se estão colocando valores, quais são os valores, né? Tem um sócio que está colocando dinheiro, um sócio está colocando veículo, um sócio está colocando terreno, tem um valor total. Aquele valor total a gente chama de capital social, né? Que é o capital do sócio. Onde é que fica essa conta capital social? Fica no balanço, né? Do lado direito do balanço patrimonial, a gente tem uma conta lá no patrimônio líquido chamada capital social, que é o capital dos sócios. Aí está lá registrado esse valor. Então, esse valor entra, né, movimenta, né, outras contas, como, por exemplo, a conta caixa. Né? Esse dinheiro que foi colocado pelos sócios entra na conta caixa, entra na conta banco, né? Então, movimentou capital social, movimentou outra conta. Agora tá bem baixo. Agora... Marcela colocou aí no chat, professor, faltou luz aqui, vou ficar até o horário que tiver bateria. Tá, Marcela, entendido. São coisas que acontecem, né? Às vezes pode cair a luz, né? Parou. Faz parte, tá? Muito bem. Então, gente, vamos ver essa questão da operação, né, da abertura da empresa, né, que movimenta duas contas pelo menos, tá? Então, vamos ao exemplo de uma operação de abertura de uma empresa. Temos aí o caso do Roberto, né, lá no dia 1º de maio de um ano qualquer, do final zero, lá, 2000, 2010, 2020, por exemplo, entrou na sociedade, né, com 55 mil reais em dinheiro. Então, o Roberto é sócio de uma empresa, né? Ou ele está abrindo uma empresa para ele, enfim, e para constituir essa empresa, essa sociedade, entrou com 55 mil reais. Tá? Então, foi esse valor que ele aportou. Ou seja, o capital do sócio, o capital social, né, é movimentado, e como ele coloca dinheiro na empresa, esse dinheiro entra no caixa. Né? Então, essas duas contas são movimentadas. Né? Registra no capital social o dinheiro da abertura da empresa e registra que esse dinheiro está entrando no caixa da empresa. Então, o valor que o Roberto investiu, né, entra no caixa da empresa debitando. Por quê? Qual é a regra que diz lá, né, nas contas do ativo, quando aumenta uma conta do ativo? Debitar essa conta. Então, conta caixa é debitada na abertura da empresa. Então, livro diário, né, dia tal, né, 1º de maio, né, conta caixa, fato histórico ali, abertura da empresa, né, sócio Roberto, aportando o valor. E aí tem a coluna débito e crédito. O que aconteceu com a conta caixa? Como está colocando o dinheiro do sócio, né, conta caixa debita, né? Então, registra ali do lado do débito, 55 mil. Embaixo da conta caixa, capital social, que é onde fica registrado o dinheiro dos sócios lá no balanço patrimonial, né? E o que acontece lá naquela conta? Registra no crédito. Né? Então, essa conta, a abertura da empresa, né, movimentou aí duas contas, a conta capital social e a conta caixa. Então, está aqui o nosso livro diário, né, onde a gente está lançando essa operação, né, operação da abertura da empresa. Então, cada operação, né,
tem lá as contas que são movimentadas, né, e que a gente precisa registrar no livro diário. Então, esse livro diário está registrando aqui, né, essa operação, enfim, histórica que aconteceu na cidade de Porto Alegre, no dia 1º de maio, tem o código das contas, e o fato histórico, né, ingresso de recursos na empresa oriundo, né, do investimento do sócio, né, 55 mil. O dinheiro está entrando na conta caixa, então, todo dinheiro vivo, né, em espécie, ele entra na conta caixa. Então tá lá, conta caixa, 55 mil, está aumentando a conta caixa, debita, coluna débito. Mas esse dinheiro vem da onde? O dinheiro da conta caixa não cai do céu, né? Ela veio de algum lugar, né? De que lugar foi? Foi do sócio. O dinheiro do sócio fica registrado na conta capital social, lá do balanço patrimonial. Então, lá na conta capital social, que fica do lado do passivo, né? Essa conta é creditada, né? Pela nossa regra, tá? 55 mil reais. Então tá aqui uma operação, né? De uma abertura de uma empresa, movimentando as duas contas no livro diário. Repito, reforço, novamente, que lá no trabalho disciplinar de vocês, né, vai estar lá o livro diário, né, as informações, o fato histórico, né, e aí vai estar ali o espaço, né, do débito e crédito, com ponto de interrogação para vocês, enfim, fazerem o registro, né, a débito ou a crédito dos valores das contas das operações. É bem simples o trabalho, vocês vão ver que não tem mistério, né, vocês vão ter que ler qual é a operação, né, e registrar os valores corretamente, né, nas contas, tá, gente? Então, quem abrir lá o trabalho vai ver que é exatamente, né, como a gente está demonstrando agora nessa aula, tá? Bom, o livro diário, ok, né? Vimos ali que movimentou as duas contas, o fato histórico, enfim. E o livro razão, como é que faz? O livro razão separa as contas, né? De novo, o livro razão, ele faz o acompanhamento da conta individualmente, tá? Todos os movimentos ao longo do mês. Então, o livro razão vai ter um livro para caixa e um livro para capital social, tá? Então, basicamente, né, é a mesma ideia, a mesma regra, né? Então, conta caixa, então registra ali o débito, a entrada, né, 55 mil reais. Se foi só esse movimento no mês, o saldo é 55. Aí no próximo dia, entrou mais dinheiro, vai registrando a débito, né? Saiu o dinheiro, vai registrando a crédito, sempre vai ter um saldo, né, na conta caixa. E esse valor, né, registrado, depois vai, então, lá para o balanço, enfim. Mesma coisa com o capital social, né? Se mais sócios, né, entrarem na sociedade, né, ou mesmo sócio colocar mais dinheiro, vai registrando no livro razão da conta capital social. Então, de novo, livro razão é o livro de cada conta, tá? Dúvidas, perguntas, gente? Eudira colocou que está com uma instabilidade na internet, está caindo bastante a conexão. Tá, Eudira? Não deixe de acompanhar na medida do possível, tá? E aí as partes que ficaram, de repente, com problema do teu sinal aí, depois tu assiste a aula gravada, tá? Porque a aula gravada não tem queda de sinal, né? A aula gravada, ela vai aparecer o áudio todo normal para ti, né? O vídeo todo normal, tá? Aí se perdeu, né, partes importantes aí, né? Deve acontecer por causa da internet. Aí tu volta depois, né? Lá na aba atividades, o Classroom, assim que terminar a conversão do vídeo, ele vai ser disponibilizado para vocês assistirem, né? Em outro momento, amanhã, depois da manhã, no final de semana, né? Sei que no final de semana vocês vão querer ver Netflix, não vão querer ver o vídeo da aula, né? Mas se alguém, né, mais dedicado aí, for fazer o trabalho, por exemplo, no final de semana, quiser ver esse vídeo, né? Vai dar essas explicações aí para vocês, tá? Bom, nós vimos que o objetivo do livro diário e do livro razão, né, é alimentar os demonstrativos, o balanço patrimonial e o DRE, inclusive, né, para auditoria. Então, vimos lá que foi aberta a empresa, né, entrou dinheiro no caixa, entrou dinheiro no capital social, e esses valores foram registrados lá no livro diário, né, eles são os valores que aparecem no balanço patrimonial, né. Então tá lá, no lado ativo, caixa, 55 mil, do lado passivo, né, capital social, 55 mil. Então a gente olha o balanço patrimonial e olha o valor da conta caixa, 55 mil. Mas de onde é que saiu esse valor? Lá do livro diário, né?
E aqui é o valor, né, da conta caixa referente a uma movimentação. Mas vamos imaginar que foi um mês de movimentação na conta caixa, né? Então foi um mês entrando e saindo valores na conta caixa. E aí vai fazer o balanço do mês, vai pegar o saldo do mês, né? Vai aparecer o valor registrado ali na conta caixa. Mas por trás daquele valor ali, tem todo um registro feito, né? Lá no nosso balanço, no nosso livro diário, tá? O João está colocando que ele está com problema no microfone dele e está com problema no áudio também. Tá, João? Também mesmo caso da Eudira, né? Parecido, pelo menos, né? Não está com problema na internet, o problema é no teu dispositivo mesmo, né? No teu microfone e no teu alto-falante aí. Depois não deixa de assistir também na íntegra, né? Aí, se for o caso, tá? Às vezes, gente, vocês estão com um problema na conexão da internet de vocês, às vezes resolve, né? Sai e entra de novo. Às vezes melhora a conexão, né? Melhora o áudio, melhora o vídeo de vocês aí, tá? Uma dica, né? Não quer dizer que vá servir, né? Mas daqui a pouco para alguns, né? Alguns relatam que tem funcionado isso às vezes. Bom, lembrete, de novo. Falei, né, no início que esse lembrete ia aparecer de novo na tela de vocês. Tá aí ele, né? Então, gente, todos os movimentos que a gente viu, né? Estão diretamente calcados, né? Nessas regras. Então, os movimentos que a gente viu no livro diário, os movimentos que a gente viu no livro razão, né? Naquelas operações que a gente viu, nos exemplos que a gente viu antes, todos eles em função da regra que a gente viu no início dessa aula. Então, essas regras, elas são importantes. Vocês precisam anotar. Na hora que vocês forem fazer os nossos exercícios aqui na segunda parte da aula, cada um dos exercícios vai exigir de vocês que vocês façam esse raciocínio de débito e crédito. Então, vocês vão precisar olhar para essas regras. Quando vocês forem fazer a atividade avaliativa 3, lá no Moodle, dentro da semana 3, essa atividade avaliativa 3, basicamente é débito e crédito. Vocês vão precisar dessas regras. Quando vocês forem fazer a prova final, dentre as 10 questões da prova final, certamente vai ter alguma questão de débito e crédito. Vocês vão precisar dessa regra. Se, não quero que aconteça, mas se acontecer de alguém precisar fazer a prova de substituição, pode ter uma questão dessas, de débito e crédito, que vai usar essas regras. Então, tá? Anotem, se não anotaram, né, na aula passada, anotem agora. Se não conseguirem anotar agora, né, depois, na hora que eu disponibilizar os slides para vocês, né, anotem isso no caderno de vocês. Tá? Revejam a aula ao vivo, gravado, inclusive, né, para ter isso em mente aí. Tá? Essas regras são básicas para o registro do livro diário, livro razão. Tá, gente? E claro, né, ele tem que saber identificar a conta, né? Conta é do ativo, aquela conta é do passivo, aquela conta é do DRE, de resultado, isso vai fazer com que eu ou debite ou credite, de acordo com as regras. Tá? Se por acaso eu pegar uma conta lá do DRE, né, como despesas operacionais, né, e tentar aplicar uma regra do ativo, pode dar errado, né? Porque as regras são específicas para contas do ativo, são aquelas regras ali. Para contas do passivo, aquelas regras ali. Para contas de resultado, aquelas regras que estão ali. Tá? Muito bem. Até o momento, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, participem. Habilitem o microfone para perguntar, ou mandem pelo chat mesmo, né? E a gente vai trabalhando aí as dúvidas de vocês. Tranquilo, gente? Tranquilo, prof. Até agora sim. Certo. Muito bem. Então, se de momento, né, estamos indo bem, né, estamos indo tranquilo, vamos adiante. Mas precisando, né, interrompam, perguntem, né, mandem no chat. Vamos ver agora, gente, alguns exemplos, tá, de exercícios. São 4 exemplos de exercícios.
São exemplos bem completos, tá? No sentido de que a gente vai ver o enunciado, a gente vai ver o livro diário, o livro razão, em alguns casos até, né, como é que isso vai aparecer lá no balanço. Aplicando, é claro, né, as regras que a gente viu, né, das contas, tá? Nos exercícios que vocês vão fazer depois da aula, da primeira parte ao vivo, na prova, na avaliativa no Moodle, né, vocês sabem que vocês têm as alternativas, né? E nas alternativas tem lá, né, vai ter conta tal a débito, conta tal a crédito, né? Vai ser mais simples, porque vocês vão olhar para a regra e vão definir se aquela questão está certa ou errada, né? Que vai ter lá, conta caixa aumentou, é a crédito. Aí diz, mas lá na regra diz que não é a crédito, né? Quando a conta caixa ela aumenta, não é crédito, é débito. Então aquela alternativa vai estar errada. E vocês vão procurar a alternativa correta pelas regras, né? Que a gente viu, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o exemplo completo, né? Com as regras, porque o nosso objetivo aqui, né? Não é só aprender a fazer uma prova, aprender a fazer uma atividade avaliativa. O nosso exemplo aqui é para que vocês aprendam, né? A como isso acontece na vida prática, né, olhando para o livro diário, inclusive, né? Auxiliando até, né, a prática lá do trabalho disciplinar, né? Com exemplos completos, tá? Então, temos aqui o primeiro exercício, D4, que nós vamos ver. Demonstre os lançamentos abaixo no livro diário e livro razão. Então, é o primeiro D4 exemplos. No dia 10 de janeiro do ano 2010, por exemplo, ali, a empresa Só Felicidade Limitada efetuou a aquisição, uma compra, portanto, de um terreno. Então já tem uma conta aí que está sendo movimentada, a conta terreno, né? Conta terreno é um bem, né? A gente sabe que bens e direitos ficam no balanço patrimonial do lado esquerdo, né? Então é uma conta do ativo, né? Terreno. Então aí conta o fato histórico, né? O fato administrativo. Então foi adquirido o terreno na Quintino Bocaiúva, em Porto Alegre, e o valor desse terreno, 530 mil. E o valor do terreno foi pago à vista, em espécie, em dinheiro. Então a gente sabe, né, que em espécie, em dinheiro, né, onde é que a empresa tem o valor em espécie, em dinheiro? Na conta caixa. Então nós já temos aqui, né, as duas contas aí que vão ser movimentadas, né? O terreno, que é o bem que está sendo adquirido, que é uma conta do ativo, e a conta caixa, que é da onde vai sair o dinheiro para pagar o terreno. E a conta caixa é uma conta do ativo também. Então, uma conta está aumentando e outra está diminuindo, né? A conta terreno é uma aquisição, está aumentando o valor dessa conta no balanço, lá do lado do ativo. A conta caixa, o que está acontecendo? Está diminuindo o valor da conta caixa, está saindo dinheiro para pagar o terreno, né? Então, diminui uma conta do ativo, também acontece uma situação, né? Certo? Então, uma ou outra acontecem movimentações a débito e a crédito. Do ativo, quando aumenta, débito. Quando diminui, crédito. Aqui no nosso exemplo, né, não vai ser necessário colocar o código das contas, assim como também, né, lá no trabalho vocês não precisam colocar o código das contas, tá? Então, está aqui o nosso livro diário, na parte de cima, e o livro razão na parte de baixo, né? Então, o livro diário é aquele completo, né, onde aparecem todas as informações. A cidade, né, onde acontece a movimentação, a data da movimentação, o espaço para colocar os códigos, né, que a gente não precisa pôr. Claro, na vida prática profissional, né, a gente precisa buscar no sistema, né, qual é o código da conta certinho para colocar. A primeira conta que aparece aqui é a conta terreno, né, porque é a conta que está sendo primeiramente movimentada, né, é a aquisição do terreno, né, que, enfim, dá origem a esse movimento. Eu tenho o histórico, né, o que está acontecendo? Por que a conta terreno está sendo movimentada? O histórico vai lá, compra do terreno para uso da empresa, e essa compra é à vista. Tá? Então, conta terreno do ativo está aumentando. Quando uma conta do ativo aumenta, a regra lá diz, conta do ativo aumenta, debitar a respectiva conta. Então, tá lá, estamos debitando os 530 mil, né, que é o valor do terreno que está sendo adquirido. Muito bem. Só que ali no enunciado dizia que está sendo pago à vista, em espécie, em dinheiro.
Onde que a empresa tem dinheiro em espécie? No caixa. Então, a conta caixa é movimentada, e essa conta caixa é da onde saem os recursos, né, para pagar o terreno. Então, a conta caixa está diminuindo, está saindo recurso dela, né? Então, conta do ativo, quando diminui, conta do ativo, creditar a respectiva conta. Está lá nas nossas regras. Então, estamos creditando aqui os 530 mil que está saindo da conta caixa para pagar o terreno. Livro diário pronto, feito. Livro razão. O livro razão é bem mais simples, né? Como a gente já viu. O livro razão, né, é só a conta individualmente e o que está acontecendo nela, né? Então, o livro razão, terreno, a conta terreno. Eu tenho, né, o registro a débito e a crédito. No caso aqui, né, é só o movimento da compra do terreno, só os 530 mil, né? O total desse livro razão vai ser os mesmos 530 mil. Mas, se além do terreno tivesse outros movimentos nessa conta, comprou um terreno, né? Depois comprou mais um terreno, aí somos dois, vai dar o total de valor em terrenos que a empresa tem, tá? Conta caixa, só um movimento, né? Nesta operação, só a compra do terreno. Então, a conta caixa está sendo movimentada a crédito, né? Porque está diminuindo, né? Então, no livro razão, vai lá, 530 mil reais a crédito, né? E é só esse movimento, então o total é os 530 mil reais. Mas, ao longo do mês, podem acontecer outros movimentos, a gente vai registrando débito e crédito, e no final, eu vou ter um total, nesse livro razão, né, da conta caixa, tá? Esse exemplo aqui, gente, tranquilo? Conseguiram entender o racional desse exercício, desse livro diário? Eu sim, prof. Bem explicado. Tranquilo, professor. Legal, legal, muito bem. Sim. Ok, gente. Muito bem. Vamos, então, ao nosso segundo exercício, os 4 exercícios, né, que a gente falou, que vamos ver de forma prática. Então, nós temos agora, pessoal, também que fazer o demonstrativo, né, dos lançamentos do livro diário e do livro razão. Nesse caso aqui, no dia 23 de abril do ano 2000 e final X, lá 2010, por exemplo, a empresa Tudo de Bom Limitada, situada na cidade de Guaíba, né, fez a abertura de uma conta bancária, um depósito inicial de R$ 2.800. Tá? Também não tem necessidade de colocar código. Então, a abertura de uma conta no banco, né, a empresa tem que depositar dinheiro. E esse dinheiro sai de qual conta? Qual é a conta que a empresa tem dinheiro? É no caixa. Então, igualmente aqui, nós estamos fazendo uma movimentação de 2 contas, né? A conta bancária, que vai aumentar de valor, né? E a conta caixa, que vai diminuir de valor. Vai ser dinheiro da conta caixa para abrir a conta no banco, né? No valor de R$ 2.800. Conta banco e conta caixa são 2 contas do ativo, né? Ficam no balanço patrimonial do lado esquerdo, né? São as 2 primeiras contas que aparecem no balanço, né? Conta caixa e conta banco. Então, neste caso, para abrir a conta no banco, está entrando dinheiro, né, na conta bancária. Então, qual é a regra? Quando aumenta uma conta do ativo, debita a respectiva conta. Muito bem. Mas, para entrar dinheiro na conta do banco, tem que ter saído dinheiro de outra. Então, saiu o dinheiro lá da conta caixa. Então, o que diz na regra lá? Conta do ativo, quando diminuir, né? Creditar, perfeito, isso aí. Creditar a respectiva conta, né? Então tem lá, né? No meu livro diário, a coluna débito e a coluna crédito, né? E vou registrar esses R$ 2.800, né? Na conta banco e na conta caixa, né? No seu respectivo débito e crédito, conforme coloca a nossa regra, né? Então tá lá, gente, o livro diário, a cidade, né, onde está abrindo a conta, Guaíba, a data, as 2 contas movimentadas, né, a conta banco, que é o fato, né, que faz com que se movimente as contas. Eu tenho o histórico, né, onde eu registro, enfim, né, o que está sendo feito, que é a abertura da conta, e registro, né, os R$ 2.500 a débito, porque a conta banco está aumentando o seu valor, né, está sendo aberta a conta. O valor de R$ 2.800 em espécie para abrir a conta no banco, né, para depositar no banco, sai do caixa.
Então, lá, conta caixa, né, sendo registrada a crédito, porque diminui, né, sai dinheiro da conta caixa, então se registra a saída dos 2.800, né, na coluna do crédito. Aí o livro razão, né, aquele bem mais simples, né, que é o controle das contas individualmente, então só a conta banco, né, o que está acontecendo com ela? Debitando os 2.800, ou seja, está entrando dinheiro nessa conta, né, o valor total desse movimento é 2.800. Claro, sempre lembrando, né, conta banco, ao longo do mês vai estar entrando e saindo valores, e no livro razão aqui, né, vai estar sendo feito esses registros, e vai ter um total, né, em função desses registros ali na conta banco. Conta caixa, saindo dinheiro, também bem simples, né? Só registra ali o valor 2.800 do crédito, né? Está diminuindo o valor dentro dessa conta. E o valor total é só os 2.800, porque neste caso, desse exercício, é só esse movimento que tem, tá? Muito bem. Livro diário e livro razão. No nosso terceiro exemplo agora, gente, de exercício, além do livro diário e do livro razão, esse resultado, né, registrado no livro diário e no livro razão, né, vai aparecer lá no balanço, né, reforçando aquilo que a gente já disse durante a aula. E os valores que aparecem no balanço e os valores que aparecem no DRE, eles não aparecem do nada ali, né? Eles vêm desses demonstrativos, desses lançamentos que são feitos no livro diário e no livro razão. Então, esse controle é feito lá, depois lançado no balanço, depois lançado no DRE. Tá? Então, nesse exercício, no dia 30 de abril de um determinado ano, na cidade de Guaíba, abriram uma empresa com o nome Tudo de Bom Limitada, sendo os sócios Alana, Felipe e Jair. Tem 3 sócios. A Alana entrou com R$45 mil em dinheiro, espécie, né? Felipe entrou na sociedade com uma máquina, no valor de R$20 mil, e o Jair entrou na sociedade com um veículo, no valor de R$55 mil. De novo aqui, não tem a necessidade de colocar os códigos, né? Mas a gente já vê ali pelo menos 3 contas desse movimento, né? A Alana está entrando na sociedade com dinheiro em espécie, 45 mil. Então, o dinheiro, né, vai entrar lá no capital social dos sócios, né, do balanço, mas vai movimentar a conta caixa, né? Porque é dinheiro em espécie, então vai entrar na conta caixa. O Felipe entra na sociedade com uma máquina no valor de 20 mil. Então, os 20 mil dele vai ser registrado no capital social, lá dos sócios, mas vai movimentar o imobilizado lá do lado direito, do lado esquerdo do balanço, né? Máquinas. Veículo. Entrando o Jair com veículo no valor de 55 mil, vai entrar os 55 mil também na conta capital social, mas do lado direito, esquerdo do balanço, né? Vai movimentar a conta veículos, lado imobilizado. Tá? Então, nós temos aí algumas contas sendo movimentadas nesse exercício. Alguma pergunta, gente? Não. Tranquilo? Pareceu que tinha alguém querendo falar enquanto eu estava explicando ali. Não. Eu acho que foi só impressão mesmo. Larissa levantou a mão. Quer falar, Larissa? Pode falar. Ô, prof, é só para... Desculpa aí o atraso aqui, me perdi, fui trabalhar hoje presencialmente e esqueci totalmente que tinha aula, acabei de chegar e conectei. Tá, tranquilo. Obrigada, viu? Eu vou ficar agora aqui certinho e depois eu assisto o início da aula. Valeu. Certo, valeu, Larissa. Tudo bem. Vamos agora, a gente, verificar como é que ficou, né, esse livro diário, o livro razão, e depois o transporte dessas contas, né, para o balanço patrimonial. Então tá lá. Livro diário. Primeira coisa, né, tá abrindo uma empresa. E o valor que os sócios, né, aportam para a abertura da empresa fica registrado no capital social, que é uma conta que fica do lado direito do balanço, lá chamada capital social. Então tá lá, né? Uma das contas que aparece é a última lá, capital social, né? No valor de 120 mil. Aí, mas professor, ali no enunciado do exercício, ele não falava em 120 mil, né? Então, 120 mil é o total, né, que os sócios aportaram. Um colocou 45, um colocou 20, outro colocou 55. Cada um, né,
com aquilo que tinha. Um colocou dinheiro, um colocou veículo, outro colocou máquina. Soma todos esses valores, dá os 120 mil. Então, esse registro da abertura dessa empresa, né, o total do capital social de 120 mil é a soma, tá, desses valores. Está sendo creditado por quê? Uma conta lá do passivo, né? Então, está sendo creditado em função disso. Agora, os movimentos, né, dos aportes, né, individualmente desses 120 mil. Então, cada sócio entrou com valor na sociedade. Uma colocou dinheiro, foi a Lana, né? Dinheiro entra em qual conta? Entra na conta caixa. Os 45 mil dela para abrir a empresa, então foram para a conta caixa. Depois a gente teve o Felipe, né? O Felipe entrou com uma máquina no valor de 20 mil. Então, máquinas, né? Máquinas, equipamentos, né? Elas ficam do lado do ativo, né? Do lado do ativo nós temos bens e direitos, né? Então, lá no não circulante a gente tem o registro lá das máquinas, dos veículos, dos imóveis da empresa, né? Terrenos, enfim. Máquina, então, é uma conta do ativo. Está entrando esse ativo, né? Então, está debitando ali 20 mil. Veículo também, né? Está entrando, é o Jairo, né? É um outro sócio, entrando com 55 mil reais, né? Em veículo nessa sociedade. Então, está registrando a débito a entrada de uma conta do ativo. Certo? Então, todas as contas aumentaram, as contas do ativo, né? Conta caixa aumentou, conta máquina aumentou, conta veículo aumentou. Regra diz, aumento de uma conta do ativo, debitar a respectiva conta. Por isso, né? Cada uma dessas contas foi debitada, tá? Aí depois o livro razão faz o controle individual de cada uma das contas, né? Capital social, seus movimentos, caixa, seus movimentos, máquina, seus movimentos, e veículo, seus respectivos movimentos, tá? Dúvida nesse exercício até aqui, gente? Não. Legal. Nada de muito diferente, né? Dos exercícios anteriores, tá? A única coisa que mudou aqui é que agora tem um número um pouquinho maior de contas, né? As outras a gente estava sempre vendo ali 2 contas sendo movimentadas, agora a gente tem 4 contas sendo movimentadas aqui. Sendo que agora, né, a gente vai ver que essas contas do livro diário, do livro razão, né, elas estão sendo controladas com um objetivo, que é registrar esses valores no balanço patrimonial. Então, vamos ver, né, que essas contas controladas, que a empresa controla através do seu livro diário, através do seu livro razão, né, é que proporcionam que a empresa possa registrar no seu balanço patrimonial os valores das contas, tá? Então a gente vê ali, né, as disponibilidades lá no ativo, né, conta caixa, 45 mil. No imobilizado a gente vê lá a máquina, né, que foi colocada, 20 mil. A gente vê o veículo que foi colocado, 55 mil. A soma dá o total do ativo, né, 120 mil. Então você tem que fechar sempre equilíbrio, né? O total do passivo tem que dar 120 mil. O total do passivo aqui, neste caso, né, está só o capital dos sócios, né, que foi aportado, o total, né, 120 mil reais que está distribuído lá no ativo. Certo? Então, aquilo que a gente vê, né, as contas, os valores das contas que a gente vê no balanço patrimonial, né, aqueles valores que estão ali, tem um histórico, né, deles registrados no livro diário e no livro razão. Para a empresa mesmo fazer as suas auditorias, né, bater os valores, verificar se está certo, e claro, né, ela precisa às vezes, né, demonstrar, né, para terceiros, né, ou para fiscalização, para o fisco, né, o seu livro diário para ver, o valor que está ali no balanço patrimonial está correto, né, tem lá os registros, enfim. Tá? Por isso tem uma previsão legal, né? Na lei lá, não há exigência só do balanço e só do DRE, né? A empresa tem que ter os seus livros, né, diário, livro razão, em dia, né, para cumprir a lei. Vamos ao nosso exercício de número 4, gente. Prometo a vocês aí que é o último exemplo antes do intervalo, tá? Avançado da hora aí, o pessoal já deve estar com fome, né? Loucos para fazer um lanche. Então, vamos ver esse exercício, né? Esse exemplo. Aí depois a gente faz o intervalo. Na volta do intervalo,
exercícios deste conteúdo, né, aí no Classroom para a gente praticar, né, para vocês praticarem aí débito e crédito, né. Então, gente, esse exercício nós temos a necessidade também de demonstrar o livro diário, o livro razão e o balanço. Nesse caso específico, é uma relação de compra-venda, né? Então aqui, 12 de maio, empresa Tudo de Bom efetuou uma compra, tá? Comprou mercadorias para o seu estoque. Bom, comprou a prazo de uma outra empresa, no caso, as Ferramentas Gerais. Essa empresa é situada em Porto Alegre, de acordo com uma determinada nota fiscal, e o valor da compra, né, de mercadorias foi 12.990, sendo que, de acordo com a nota fiscal, né, a empresa precisa recolher os seguintes tributos: ICMS, 18%, PIS, 1,65% e COFINS, 7,6%. Então, desse valor total que a empresa está comprando, né, 12.990, uma parte desse valor é imposto. Tá? Então, a empresa está comprando, de fato, um valor de mercadorias e chegou nesse valor 12.990 porque ali incidiu 18%, mais uns 65%, mais 7,6%. Até que chegou nos 12.990, porque na nota sai o valor completo, né? Sai o valor da mercadoria, mais os impostos estão sendo pagos. Então, os 12.990 é o valor das mercadorias, mais os impostos. Tá? Então, gente, o que vai ser movimentado aqui? A conta estoque, que está entrando mercadoria no estoque, né? Vai ser movimentado as contas de impostos, por exemplo, né? Então, vou ter imposto a recolher ali, né? Para cada um dos tipos. Vou ter ICMS a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher. A gente vai ver como é que fica esses registros aí no nosso livro diário. Então, gente, temos lá a primeira conta, né? Que dá a motivação, né? Desse registro aqui, desse fato histórico, tá? Então, a empresa está comprando mercadoria para compor seu estoque, lá de uma determinada nota fiscal da empresa Ferramentas Gerais. Então, está entrando no estoque essas mercadorias. Bom, qual é o valor que entra no estoque? É o valor das mercadorias, né? A empresa não põe para dentro do estoque, né, um valor de imposto. Os impostos vão ser recolhidos, né? E vão ser pagos, né? Para o Estado, para o município, né? Para a União. Então, desses 12.990, né? Vai ser registrado como entrada em estoque, que é uma conta do ativo, né? A débito, 9.450,23, que é o valor que fica, né? Depois de calculados os impostos, né? Então, está entrando no estoque esse valor, por quê? Os 18% de 12.990 é ICMS a recuperar, 2.338,20. O PIS, que é 1,65, né? 1,65% de 12.990 é os 214,33. O COFINS é a mesma coisa, né? Calcula o percentual do COFINS sobre os 12.990, dá 987,24. Então, a gente faz essa decomposição, né, do valor total da compra. Então, dos 12.990, 9.450,23 é estoque, e o resto que completa, né, os 12.990, são os impostos que a gente calculou aqui, tá? Somado tudo, dá o valor pago, né, a prazo, né, ao fornecedor, 12.990. Tá? Por que está registrado aqui os 12.990? Porque vai ser pago, então eu vou pagar esse fornecedor e esse pagamento está sendo feito através de uma duplicata, né? Duplicata a pagar. Poderia ser fornecedor a pagar também, tá? Mas no caso aqui ficou como duplicata a pagar. Então, estoque, conta do ativo, registrou a débito porque aumentou, né, a conta estoque. ICMS a recuperar, é uma conta que fica do lado do ativo, né? O valor do ICMS correspondente. PIS a recuperar, é um imposto que fica do lado, a recuperar do lado do ativo, por isso é debitado. COFINS a recuperar, aumenta o valor do imposto, né, a recuperar lá do lado do ativo, então registra débito. Duplicata a pagar, fica do lado passivo, né? Então, está saindo o dinheiro, registra a crédito, 12.990, tá? Aqui, gente, esse livro diário ficou entendido? Entenderam os valores,
como se chegou nesses valores, o registro a débito e a crédito. Ficou tranquilo? A Jennifer colocou no chat ali que sim. Muito bem. Então, não tendo dúvidas, o livro diário, vamos adiante. Depois do livro diário, o registro do livro razão. O livro razão, muito simples, como a gente já viu, né? São as contas individualmente, né? Somente registrando ali o que aconteceu com cada uma delas, né? Foi a débito, foi a crédito. Basicamente se replica, né? As contas que já estão no livro diário, só que elas ficam demonstradas individualmente, tá? Essas contas do livro diário, do livro razão, de novo, né? São os controles das contas que vão ser registradas lá no balanço depois. Então, no balanço, né, aparece o registro dessas contas que foram feitas no livro diário. Então, a compra lá dos fornecedores, né, que as duplicatas a pagar, está lá no passivo, né? Duplicata a pagar, 12.990. É o total do nosso passivo nesse caso. Essa compra movimentou, né, outras contas, que a gente viu lá no nosso livro diário, que aparecem aqui no ativo, né, como valor de estoque, 9.450,23, o ICMS a recuperar, o PIS a recuperar, o COFINS a recuperar, e somados, né, dá o nosso total do ativo 12.990. Professora, eu Sim. tenho uma dúvida. Eu acho que eu me perdi um pouco. Imposto, tá? Ali que tu colocou. Eu não estaria pagando para o governo esse imposto? Não, esse imposto é a recuperar. É um imposto que a empresa vai recuperar. Ele está dentro, então vai estar sempre sinalizado isso. Ele está dentro do preço que ela pagou. Tá? Então, ela vai recuperar esse valor. Quem vai pagar, né, esse imposto vai ser o fornecedor lá na nota dele. Né? Então, ela tem imposto a recuperar ali. Tá, e daí vai estar sempre sinalizado, então, imposto a recuperar ou imposto a pagar. Imposto a recuperar é do lado do ativo. Se vocês forem olhar lá na página 29 da apostila de vocês, tem um balanço patrimonial completo lá, né? E aí do lado do ativo tem lá os impostos a recuperar, tá? Porque no passivo vai o quê? Imposto a pagar. Tá bom? Tá, era só isso mesmo. E lá no DRE também aparece um tipo de conta imposto, né? Só que lá no DRE aparece impostos sobre vendas, impostos sobre serviços. Então vejam, né? Cada lugar tem o seu nome específico, a sua conta específica, tá? Elas não se misturam, né? Imposto a pagar é no ativo, imposto a recuperar é no ativo, imposto a pagar é no passivo, imposto sobre vendas é lá no DRE, tá? Muito importante a pergunta da colega, né? Se deu conta de um detalhe aí, que nem sempre todos vêm, né? A gente tem que estar atentos, né, às contas, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Vocês precisam estudar lá o balanço patrimonial da página 29, precisam estudar o DRE da página 30, para identificar as contas, né? De onde elas são, onde elas participam, né? Então, um exemplo aí bem interessante. Muito bem, gente, podemos fazer o nosso intervalo? Claro, prof, podemos sim. Tá. Sim. Então, agora no meu são 20h40. Às 40 não, 20h50. Voltamos às 21h05. 15 minutinhos, então, para respirar, né? Tem um lanche breve aí. E depois, na volta do intervalo, a gente tem a nossa chamada. Aí depois da chamada, a gente vai ter alguns exercícios ali no Classroom para vocês fazerem de forma prática, né? Algumas questões, né? Sobre débito e crédito do conteúdo de hoje, tá? Muito importante o segundo momento da aula, tá, gente?
Não deixem de fazer os exercícios, porque aí vai surgir as dúvidas, as perguntas, né? A gente está aqui conectado ao vivo para isso. Para conversar e tirar as dúvidas e perguntas que vocês vão ter ao longo dos exercícios, tá? Então, até daqui a pouquinho, gente. Até.